18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6h01, mais uma vez estamos juntos com você em 100,7, mais uma vez juntos no melhor Mix do Brasil, começando nesta quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020. Para você, hein, querido ouvinte, mais uma edição do programa 18 horas e nós vamos juntos com você a partir de agora até às 7 da noite com a informação, a notícia no seu rádio. Eu, Karime Leão e Ari Guedes aqui nos estúdios e a nossa equipe de jornalismo da Rádio Mix, a equipe de jornalismo que produz o 18 horas. Boa noite, Karime Leão. Muito boa noite, Carrão. Boa noite para você que acompanha a programação aqui da 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite com o programa 18 horas. Uma boa noite especial, é claro, para a galera do aplicativo Humano. Estou aqui abrindo, vamos acompanhar e ó, hoje o programa está muito quente. Eu sei que vocês vão participar. Participem, comentem aí, né, os nossos assuntos de hoje, que eu sei que com certeza eu vou mostrar aqui, vou falar aqui pro nosso ouvinte os seus comentários. Então, tudo certo, Karime, tudo bem, tudo tranquilo? Já se preparando aí para quinta-feira, pro final de semana, né, Karime? Já tô vendo que você já tá, né, no clima. É sempre a maratona de filme, né? Porque eu não saio de casa ainda. Para mim ainda maratona existe. de filme live. Afinal de contas, ainda estamos na pandemia, acho que não tem vacina. Não vamos vacilar ainda. Não noticiei ainda, né, a cura, nem um remédio certo, enfim. Estamos ainda numa pandemia. Então tá, 6h02, vamos iniciar mais uma edição para você do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, Karime, queridos ouvintes, e finalmente, né, a pizza foi servida hoje, aí, ó, com 12 votos a favor, 6 contra e 5 abstenções. O processo de impeachment contra o governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida foi arquivado pela Assembleia Legislativa do Amazonas. Esse resultado, inclusive, é claro, já era esperado por todos, até mesmo pela própria oposição. O governador e o vice foram inocentados pelos deputados da denúncia de que cometeram crime de responsabilidade na gestão da saúde durante a pandemia de Covid-19. Pois é, e vamos lembrar aí, como disse o Carlão, foram 12 votos pelo arquivamento desse processo e votaram para livrar o governador e o vice, os deputados Belarmindo Lins, o Belão, Dr. Gomes, o relator do processo que sugeriu o arquivamento, além dos deputados Abdala Frache, Fiel Escudeiro de Davi Almeida, Alessandra Campelo, Augusto Ferraz, Cabo Maciel, Carlinhos Bessa, Joana Dark, que é a líder do governo na Assembleia, Roberto Cidade, Saulo Viana e Terezinha Ruiz. Bom, se você não conseguiu anotar ou memorizar os nomes ou ainda, né, passou batido em alguns, nós vamos repetir agora para você. Votaram pelo arquivamento do processo de impeachment os deputados Belarmindo Lins, que é o Belão, Dr. Gomes, o relator do processo e quem sugeriu, inclusive, o arquivamento do processo. Abdala Frache, Fiel Escudeiro de Davi Almeida, Alessandra Campelo, Augusto Ferraz, Cabo Maciel, Carlinhos Bessa, Joana Dark, que é a líder do governo na Assembleia, Roberto Cidade, Saulo Viana e Terezinha Ruiz. Bom, apenas 6 deputados votaram contra o arquivamento e a favor do processo de impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice-governador Carlos Almeida Filho. Foram os deputados Wilker Barreto, delegado Péricles, Dermilson Chagas, Álvaro Campelo, Josué Neto e Serafim Correia. Eles votaram a favor do impeachment. Bom, e foram 5 abstenções dos deputados Fausto Júnior, Felipe Souza, o Sinésio Campos e o Ricardo Nicolau. A deputada Maiara Pinheiro não compareceu na votação. E o que dizer sobre esse resultado, não é? É uma vergonha ao mínimo, vergonha. Acho que é a palavra mais leve que define esse sentimento que todos os amazonenses, né, estão sentindo, todos os amazonenses, né? Os nossos deputados mostraram mais uma vez que não se preocupam com a população, que estão focados apenas nos seus interesses particulares e de bajular o governo por interesses
inconfessáveis. A lista, tal lista aí dos 5% apreendida pela Polícia Federal no gabinete do governador durante a Operação Sangria, já revelava essa relação promíscua do parlamento com o governador. E os deputados simplesmente deram as costas para a população, ok? Nem a pressão nas redes sociais, nem os manifestos nas redes sociais fez os deputados mudarem seus votos, mudarem de ideia. É porque vários deles têm empresas da família faturando milhões no governo do Amazonas. Eles têm contratos milionários na educação, por exemplo, na saúde e na Secretaria de Infraestrutura. Esses 12 deputados tiveram a coragem de ignorar as investigações da Procuradoria-Geral da República e da própria Polícia Federal, que apontam o governador Wilson Lima como mandante da organização criminosa que roubou recursos da saúde pública. Ignoraram que o governador Wilson Lima está com os bens bloqueados, justamente por estar envolvido, segundo a Polícia Federal, nos esquemas de corrupção. Bem, e diante de tudo isso, diante das mais de 2.300 mortes por conta do coronavírus, muitas por culpa direta, sim, do governador, os deputados decidiram, num julgamento meramente político, inocentar o governador. Um escárnio, um tapa na cara do cidadão de bem. Uma vergonha, simplesmente uma vergonha para o parlamento, uma vergonha para todos que querem o Amazonas livre da corrupção. Um dia que vai ficar, com certeza marcado na história como o mais deprimente da política amazonense. E é claro que aqui no aplicativo Humano as pessoas já estão comentando, já estão achando tudo um absurdo, uma vergonha, um resultado deplorável, Então, e eles comentam o seguinte também, que os deputados que se abstiveram de votar também devem explicações à sociedade amazonense. Eles chamam aqui os 12 apóstolos do apocalipse amazonense. Boa. Foi a forma Comentário. com que um apelido aí que eles chamaram. Bom, agora numa outra análise, Carlão, uma coisa ficou clara aí nessa votação. O governador já não tem maioria na Assembleia Legislativa. Wilson Lima teve apenas metade dos 24 votos na casa. No final, o arquivamento pode mostrar que o processo acabou sendo uma derrota política na Assembleia. Por que isso, Porque não faz muito tempo o governador tinha a maioria absoluta na casa. Tinha. Tem outro detalhe, Karime. Não há dúvida em uma coisa. O governador continua acuado pelas denúncias de corrupção no seu governo. Nos próximos dias devem ser retomadas aí as notícias sobre as investigações da Polícia Federal que está correndo, sobre a compra superfaturada dos ventiladores pulmonares. E ainda tem a possibilidade do presidente da Assembleia abrir um novo processo, já que pedido de impeachment com denúncias de corrupção é o que não falta no momento. Pois é, Carlão. Você está ouvindo 18 horas. E acaba de chegar aqui da nossa redação mais uma informação sobre esse impeachment, o arquivamento do processo de impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida Filho. É que depois da votação que arquivou o pedido de impeachment na Assembleia Legislativa do Amazonas, o governador Wilson Lima se manifestou e disse que, abre aspas, o ato fortalece a democracia e demonstra que o que deve prevalecer são as leis do Estado e do país, fecha aspas, disse Wilson Lima. Por meio de nota divulgada no fim da tarde pela Secretaria de Estado da Comunicação, o governador disse ainda o respeito à independência do Poder Legislativo e espera contar com a Assembleia Legislativa do Amazonas na construção de políticas que auxiliem no desenvolvimento do Amazonas e na melhoria da qualidade de vida da população. O governador também se manifestou na sua conta oficial do Twitter. Muito bem, são 6h10. Você está no melhor Mix do Brasil e até às 7 da noite o programa 18 horas para você. Você está ouvindo 18 horas. E no dia que os deputados do Amazonas arquivaram o pedido de impeachment do governador e vice por suspeita de fraudes na saúde, o Ministério Público abriu mais pedidos de investigação contra ações suspeitas do governo Wilson Lima na saúde do Estado. E em um único dia foram publicados 7 pedidos de apuração. Os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo.
Enquanto deputados governistas arquivam pedido de impeachment do governador por improbidade na saúde, as denúncias de descaso na saúde do Amazonas não param. A Promotoria de Justiça especializada na defesa dos direitos humanos à saúde pública fez mais 7 pedidos de investigação nas ações do governo Wilson Lima. Tem pedido de tudo, desde o cumprimento das regras de acondicionamento, armazenamento e transporte de vacinas pela rede pública estadual, cobrança indevida pelo Centro de Diagnóstico Laboratorial do Exame de PSA, que é coberto pelo SUS por meio de contrato firmado com o Estado. Tem também pedido para apurar o descumprimento da jornada de trabalho por servidores que atuam no CAIME Dr. André Araújo e autorização para pagamento integral da remuneração desses trabalhadores. A promotora de justiça Silvana Nobre pede também investigação dos problemas identificados na assistência à prevenção do câncer de mama e de colo de útero nas redes de saúde pública, tanto do estado quanto do município, bem como as possíveis formas de melhorar o serviço ofertado à população. O Diário Oficial do Ministério Público também publicou pedido para acompanhar as ações prestadas pela Suzam quanto aos prazos e condições para fornecimento de medicamentos e outros insumos para pessoas com deficiência e idosos na Central de Medicamentos do Amazonas. A promotora de saúde também pediu para prorrogar a apuração da ausência de exame de angio-TC na rede de saúde pública do estado, com uma quantidade de exame de ultrassonografia com Doppler venoso, além da continuação da investigação da oferta insuficiente do exame de angiotomografia pelo Serviço Estadual de Saúde, bem como a inserção desse tipo de serviço no sistema de regulação. Tudo isso foi solicitado em um único diário oficial. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora às 6h12, vamos conferir a reportagem sobre a sessão na Assembleia Legislativa que arquivou o processo de impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida Filho, na reportagem de Cíntia Blink. Com 5 abstenções, ficou fácil para a base do governo entregar o arquivamento do impeachment para o governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida Filho. No plenário, a base esmagou a oposição com 12 votos a favor do arquivamento contra apenas 6 que queriam o prosseguimento do impeachment. Durante a discussão, o deputado do Acre, Dr. Gomes, relator do impeachment, disse que uma das autoras da denúncia, a médica Patrícia Sichar, não poderia fazer esse tipo de pedido para tirar o governador paraense por ela não ter nascido no Brasil, mas no Peru. Fica aqui o meu respeito a todos os outros estrangeiros que aqui chegaram e que trabalham e que derramam o seu suor. Mas não posso permitir, deputado Belarmino Lins e deputada Alessandra Campelo, que uma estrangeira que não nasceu no nosso solo venha aqui se arvorar para trocar um governo constituído pelo povo. O deputado de oposição Wilker Barreto entendeu que a declaração de Gomes foi infeliz. Doutora Patrícia, deputado Gomes, Vossa Excelência é tão desprovido de conhecimento básico jurídico que esquece que uma admissibilidade de um impeachment, um dos pré-requisitos é ser brasileiro ou naturalizado. Doutora Patrícia, acredite, fez mais pelo Amazonas até hoje do que Vossa Excelência. Após a discussão, os deputados votaram. A favor, votaram os deputados Belarmino Lins, Dr. Gomes, Abdala Frache, Adjuto Afonso, Alessandra Campelo, Augusto Ferraz, Cabo Maciel, Carlinhos Bessa, Joana Dark, Roberto Cidade, Saulo Viana e Terezinha Ruiz. Os 6 votos contrários foram dos deputados Delegado Péricles, Dermilson Chagas, Wilker Barreto, Álvaro Campelo, Josué Neto e Serafim Correia. Já as 5 abstenções foram dos deputados Fausto Júnior, Felipe Souza, João Luiz, Sinésio Campos e o pré-candidato a prefeito de Manaus, Ricardo Nicolau. Sobre as abstenções, os deputados de oposição apontaram como falta de coragem. O voto é uma questão de consciência, cada um vota de acordo com a sua opinião. A abstenção para mim é falta de coragem. A imprensa foi proibida de acompanhar a votação e só teve acesso até o saguão da Casa Legislativa. Nenhum deputado da base governista falou com jornalistas depois da votação. Cíntia Blink para o 18 horas.
Bom, enquanto isso, os deputados livram o governador do impeachment, né? Eles livraram, mas a saúde do Amazonas continua um caos. O presidente da Associação dos Transplantados Renais do Amazonas, que é o Tiago Coelho, postou um vídeo no Facebook na manhã de hoje, denunciando que desde o início do mandato, que foi em janeiro de 2019, o governador Wilson Lima não está pagando o laboratório que faz os exames dos pacientes transplantados. No vídeo, ele pergunta por que o governador Wilson Lima odeia a saúde do estado do Amazonas. Pois é, Carlão, e a situação aí é o seguinte, tá? Que sem esses exames, os pacientes podem perder as cirurgias que foram difíceis de serem agendadas. Vamos conferir o conteúdo do vídeo postado agora. Oi, gente, sou o Tiago Coelho, presidente da Associação dos Transplantados Renais do Amazonas, ATRA. E o meu vídeo hoje é bem simples assim. Eu queria perguntar ao governador Wilson Lima por que o senhor odeia a saúde do estado do Amazonas. Só isso, bem simples. Gente, o governador não está pagando o laboratório que faz os exames dos pacientes transplantados. Ou seja, o paciente não tem como fazer o exame no laboratório, para pegar o remédio pode perder o transplante, já foi difícil para conseguir. E não é de hoje, já tem anos que o governador Wilson Lima não está pagando, já está um tempo no governo e não vem pagando. Desde quando ele está no governo ele não paga o laboratório Reunidos. E aí a gente, é tão simples que fica até cômico. É só pagar o laboratório, governador. Por que o senhor não está pagando o laboratório Reunidos? E outra, o Ministério Público teve uma audiência com as associações dos pacientes renais e também com a Suzan acerca da soroteca, que é o conjunto de exames que você leva para outro estado para ficar na fila de transplante. E o Ministério Público deu 10 dias de prazo para a Suzan resolver esse problema. Suzan aceitou, tem ata de reunião e tudo mais. A Suzan não cumpriu. Governador Wilson, por que o senhor tem dificuldade com a saúde do povo amazonense? Por favor, responda isso. Qual é o seu problema com a saúde do povo amazonense? Não tem mais o que falar pro senhor. Você está ouvindo 18 horas. E esse foi o questionamento do presidente da Associação dos Transplantados Renais do Amazonas, que é o Tiago Barros, né? Bom, chega a ser inacreditável o quanto esse governo brinca com a saúde das pessoas aqui no estado do Amazonas, né? Como disse o Tiago Barros, não há mistério, é só pagar o laboratório, é simples assim. Mas o governador se comporta como se não tivesse nem aí para a vida das pessoas, né? E não é por falta de dinheiro, porque nós cansamos de falar aqui no programa 18 horas, nunca um estado arrecadou tanto e recebeu tantos recursos do governo federal. É falta, sim, de sensibilidade com o sofrimento das pessoas, falta de amor mesmo à vida dos outros. É situação difícil para os pacientes renais, para os transplantados, mas esse descaso do governo do Amazonas com a vida do cidadão se repetiu também com as crianças cardiopatas, com os pacientes graves de coronavírus, enfim, com todos que precisam da rede estadual de saúde. É um problema constante, um atrás do outro. Isso não é só incompetência, falta de experiência. É um crime contra a população. Pois é, e de novo as pessoas revoltadas nas redes sociais, sim, né? Dizendo que o Wilson Lima não odeia só a saúde do Amazonas. Ele mostra claramente que odeia o povo amazonense. Nunca nesse estado, esse é um outro comentário, nunca nesse estado um governador foi tão cruel e desumano com o nosso povo. E são exatamente atitudes como essa, né, do governador Wilson Lima, que hoje ele é recordista de rejeição, recordista em desaprovação. A maior parte da população que deu ao Wilson Lima o privilégio de comandar o estado do Amazonas hoje está arrependida, revoltada com tanto descaso do governador com a saúde pública. 18 horas. Sindicatos que representam trabalhadores da educação decidiram que não vai ter aula presencial a partir de segunda-feira, como anunciou o governo do estado. Não vai ter. O motivo é a falta de adequação das escolas para garantir um mínimo
mínimo de segurança contra a transmissão do novo coronavírus. E os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Odineia Araújo. No Dia Nacional dos Profissionais da Educação, comemorado hoje, educadores do Amazonas vivem o dilema da volta às aulas em meio à pandemia do coronavírus. Ontem, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa visitou as escolas e disse que todas estão preparadas para receber os trabalhadores e estudantes a partir de segunda-feira. Mas o cenário que a professora Priscila Soares, da Escola Estadual Santana, encontrou hoje foi bem diferente do relatado pela deputada governista Terezinha Ruiz, presidente da Comissão de Educação. Percebi que a escola não havia ninguém tirando a temperatura, né? O que encontrei na entrada foi um corrimão cheio de ferrugem na entrada da escola, não havia tapete sanitizante, somente 2 pias na entrada para 210 alunos que vão passar a frequentar a escola por turno a partir de agora. Um refeitório com capacidade para apenas 24 pessoas, sendo que vão ter que lanchar a cada intervalo 105 alunos nesse refeitório. A professora que está participando da jornada pedagógica também disse que não há distância entre os bancos do refeitório e a escola ainda não tem álcool em gel. Tudo que o governo está falando é uma falácia. O governo não está preocupado com a segurança dos profissionais da educação. O governo chama os professores para fazerem planejamento na escola, mas não garantiu a segurança adequada para os professores. A mesma situação é relatada pela presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, que ontem também visitou as escolas que retornam na segunda-feira. Não temos álcool nas escolas até o dia de hoje, não temos pias suficientes, não temos tapete sanitizante, não temos condições dentro da estrutura das escolas para comportar os nossos alunos e os trabalhadores em segurança. Apesar de todo o esforço que vimos, ainda não é o momento de retornarmos. Voltamos a dizer, a vida dos trabalhadores, a vida dos nossos alunos valem muito mais do que índices e metas a se aprovar. Carros volantes alugados pelo governo estão rodando no mutirão, chamando os alunos para o retorno das aulas dia 10, mas os trabalhadores em educação deflagraram greve contra esse retorno. As entidades que representam a categoria também entraram com ação na justiça contra as aulas presenciais. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E a nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado para saber se, diante da decisão das entidades que representam os trabalhadores da educação, o governo pretende mudar o calendário escolar das aulas presenciais, lembrando, marcadas para a próxima segunda-feira, dia 10 de agosto. Mas até o fechamento desta reportagem, não tivemos o retorno. E com as aulas presenciais ainda suspensas, o ano letivo das escolas do interior do Amazonas deve encerrar no início de 2021, de acordo com o Luiz Fabian, titular da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, que é a SEDUC. É que o governo do Amazonas autorizou o retorno de aulas na rede pública, mas apenas a rede pública de Manaus, a partir de segunda-feira, dia 10, mas manteve as suspensas no interior. E por conta da pandemia, 223.663 estudantes da rede pública do Estado no interior tiveram as aulas presenciais suspensas, mas seguiram com o ano letivo por meio de teleaulas, transmitidas pela internet e canais abertos de TV. Porém, alunos de comunidades mais distantes dos centros urbanos sofrem com a falta de conexão, e muitos até com falta de energia. O secretário Luiz Fabian disse que a Secretaria de Educação planeja a retomada de atividade nos outros municípios a partir do mês de setembro, mas ainda aguarda um posicionamento da Fundação de Vigilância em Saúde. Segundo o secretário, a suspensão do ano letivo não é cogitada por conta do prejuízo que seria causado aos alunos. 18 horas. Bom, agora são 6 horas e 25 minutos. A gente vai abrindo a playlist do 18 horas de hoje, certo? E em fevereiro, a banda Rinds anunciou o 3º álbum e lançou um vídeo, inclusive, para a faixa Good Bad Time. Carlão, pois é, esse clipe divertidíssimo, viu? Porque a banda espanhola, ela se transforma em super-heróis e sai aí praticando atos heróicos pelas ruas. Então vamos conferir, abrindo a playlist de hoje aqui do 18 horas com Good Bad Times.
Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também 6 horas 28 minutos em Manaus. Mais uma vez, boa noite pra você na sintonia certa. Primeiro, em abrindo a playlist de hoje, Randy's Good Vibration, Good Bad, né? Times, eu não sei de onde eu vi Good Vibration. Tem uma música dessa. É bacana também. Good Bad Times foi a primeira de hoje da playlist 18 horas. Mix. Bom, ontem, né, deu uma amenizada no tempo, até uma chuvinha, mas hoje o calorão voltou com força total nessa quinta-feira. Será que essa noite vamos ter aquela chuvinha de ontem? Vamos conferir aí a previsão do tempo para esta noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Carlão, de acordo com as informações aqui do Clima Tempo, sim, a previsão é de pancadas de chuva à noite e durante a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 82%. 6h29, você está no melhor mix do Brasil. Entrevista do dia. E as facções criminosas continuam ditando normas aqui no Amazonas. Nesta segunda-feira, durante uma operação policial contra o narcotráfico em Nova Olinda do Norte, aqui no interior do Amazonas, 2 policiais foram mortos e 2 ficaram feridos em confronto com criminosos. Pois é, Carlão. E o que a gente vai, né? O que se falar, né? Foi uma operação muito criticada que a gente viu nas redes sociais, apontando várias situações, falando que faltou planejamento, que faltou levantamento de inteligência, que esse levantamento de inteligência poderiam evitar as mortes dos policiais no confronto. E para falar sobre essa operação, está nos estúdios aqui do 18 horas da Rádio Mix, o coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Cruz, que é consultor em segurança pública, gestor de gerenciamento de crise. Muito boa noite, coronel, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao programa 18 horas. Eu que agradeço, Karime, sempre estar aqui, para mim é um prazer. Obrigado, Carlão. Valeu. Obrigado ao Paulo Castro, a toda a equipe, um abraço pro Armando, né? E dizer para você que nós estamos em luto, estamos tristes pelo que aconteceu e nós esperamos que haja uma mudança em todo esse sistema de planejamento da instituição, porque a gente não pode mais ver 2 policiais especialistas como eles, operações especiais, morrerem da forma como morreram. Pois é, coronel, na sua análise especializada, qual foi a falha dessa operação? Olha, Karime, você sabe que isso iniciou quando um barco de pesca, né, foi até o rio Abacaxi, que é um rio muito famoso, não é só aqui não, no Brasil inteiro, por conta da pesca, né, esportiva. E ao tentar adentrar numa área de pesca, foi recebido por um grupo de pessoas, e dentro desse grupo de pessoas tinham 2 criminosos, e que diziam que eles não poderiam pescar lá. Né? E aí eles pegaram e estavam no barco deles, voltaram. Ao voltar, uma das pessoas disse: bem, vocês vão ter que deixar um pagamento aqui mesmo indo embora. E aí o piloto da lancha viu que a coisa iria piorar e resolveu acelerar a lancha. Acelerou e um dos indivíduos efetuou um disparo contra um dos pescadores, né? Esse pescador inclusive ele é um secretário executivo do governo, né? Ele levou um tiro no ombro de raspão. Ele foi até o 19º, foi medicado, né? Tinha um médico, inclusive, no barco, graças a Deus, né? E aí ele foi ao 19º DIP, que é aquele DIP que fica em frente a um shopping lá na Ponta Negra. Fez o registro da ocorrência e a partir daí é que entra exatamente essa atrapalhada que se fez. Porque se ele fez o registro no DIP, caberia ao DIP fazer a investigação. E se o secretário de segurança estava preocupado com a repercussão, realmente deu muita repercussão, né? Inclusive internacional, porque um barco de pesca que vai para um local desse é recebido a tiros, quem que vai vir para cá para pescar, não é? E aí o secretário resolveu montar uma operação, convocando 3 grupamentos distintos, um da Companhia de Operações Especiais, um do Policiamento Ambiental e um de uma secretaria que fica subordinada a ele, que é a CEAOP, a Secretaria Adjunta Integrada de Operações, né? E pegou e mandou esses policiais para o município de Nova Olinda, né? Para que eles tomassem providências contra quem fez o disparo. Mas veja, quando a gente vai fazer uma operação, Karime, Carlão, a gente tem que seguir 3 premissas básicas. A gente chama isso de plano de operações, né? É um plano, né? Tudo tem que ser planejado, né? Primeiro, segurança de quem vai para o local. Segundo, informações. E por último, a logística. Então, primeiro, informação, saber a segurança.
preparar o policial para que ele pudesse operar naquele local, dando ele com a melhor condição possível. Para você ter uma ideia, os policiais pediram fuzis emprestados e munição emprestada. Olha só. Além da questão das lanchas, não tinha lancha blindada, a lancha estava parada para ser inaugurada. Além da própria questão do próprio equipamento, os policiais estavam usando os seus celulares. Muito bem. Não sabiam o que estava acontecendo. Aí vem a segunda premissa, a informação. Não sabiam quantas pessoas estavam lá, se eram membros de facção, qual era o potencial ofensivo deles, se eles tinham fuzil, se tinham espingarda, eles não sabiam. E a última, a questão da logística. Foram para lá sem ter um local para onde ficar, tiveram que ficar em locais improvisados, nem sequer o pagamento de diária, porque o policial, quando vai para uma missão dessa, ele recebe uma diária, né, para ele poder pagar o hotel, pagar, nem sequer diária receber. Então, olha só, uma operação dessa, quando ela é feita de improviso, ela tende a quê? A fracassar. Claro, é óbvio que o policial, nosso policial, Karime, Carlão e os ouvintes, o nosso policial, ele faz muitas das vezes o seu mistério, o seu ofício, por heroísmo mesmo, porque quer cumprir a missão, receber uma missão. Imagina, o secretário reúne a pessoa e diz, você vai lá? Ele vai ter que ir lá, só que nós não podemos admitir mortes. 2 policiais nossos foram exatamente, adentraram numa trilha para tentar interceptar esse grupo de criminosos e caíram numa emboscada. Ou seja, esses infratores já estavam aguardando os policiais, tinham a informação que a polícia estava lá e aconteceu o pior. 2 policiais nossos, dos mais especializados, Sargento Wagner, Cabo C. Souza, morreram. 2 policiais nossos foram atingidos, que era o Tenente Moraes, o tenente que comandava a equipe, e mais o cabo, que eu não recordo aqui o nome, aliás, era um sargento, e o único policial que não recebeu disparo, o policial que estava mais atrás, foi ele quem ajudou a continuar a trocar tiro com os infratores, resgatar os 2 policiais feridos, colocar numa lancha e ir para Nova Olinda. Só que já chegaram mortos. Então, qual é o problema principal disso aí, para os ouvintes? Falta de planejamento. Não houve um planejamento prévio, não houve, na verdade, uma integração entre... Você lembra que eu sempre venho discutindo isso aqui, né, Karime? Um dos fatores que faz com que a segurança pública funcione é a integração. E o que é integrar? Polícia Militar, Polícia Civil, buscar apoio na Polícia Federal, na FUNAI, porque tem indígenas nessa área, no Abacaxi, buscar apoio do Exército com helicópteros, buscar apoio da Marinha com lanchas. E ninguém fez isso. E qual é o custo disso, Carlão? 2 policiais nossos mortos. Olha, o senhor já falou aí que os policiais, eles não têm armas adequadas e muito menos equipamentos de segurança adequados. É verdade que o governo do Amazonas tem o pior arsenal bélico do país, enquanto o crime organizado, eles têm equipamentos lá de última geração. É verdade. Top. Então, é verdade. Eles não foram até porque eles não tinham como levar o equipamento necessário. Para você ter uma ideia, ano passado, claro, o Exército Brasileiro fez isso de bom grado. O Exército Brasileiro doou fuzis que eles não vão mais usar. Veja, nós pegamos então refúgio do Exército. Fuzis do calibre 762, que é um calibre potente, mas usaram por mais de 15 anos e deram para a polícia. Será que não está na hora, ao invés de desviar recursos da saúde, ao invés de desviar recursos para pagamento de empresas superfaturadas, investir na segurança pública? Você sabia, Carlão, que esse policial, o Cabo C. Souza, eu quero aqui mandar um abraço para todos os policiais militares, e o Cabo C. Souza tinha um sonho, que era fazer o curso de operações especiais, que ele fez. Ele fez em Roraima. Ele pagou do bolso dele no início do ano para fazer esse curso. Ele pagou do bolso dele. Aliás, a maioria dos nossos policiais já tem um tempo que estão fazendo isso. Estão pagando do seu próprio bolso para poder fazer cursos operacionais para multiplicar esse curso e para também estarem mais especializados no combate ao crime. Mas olha só onde nós chegamos, o nosso policial tendo que pagar do seu próprio bolso, o nosso policial tendo que usar munição emprestada, tendo que pedir emprestado fuzil. Não tinham nem óculos de visão noturna, é verdade, porque eles adentraram já praticamente na final de tarde, início da noite. Ou seja, é um descaso, e o que nós estamos brigando, Karime, inclusive eu já estava me propondo amanhã entrar no Ministério Público, com uma ação amanhã para cobrar responsabilidade, porque tem que ser responsabilizado quem mandou esses policiais para lá dessa forma. Mas já fiquei sabendo hoje que o Ministério Público já está pedindo informação do comando da polícia sobre havia um planejamento, se havia um planejamento, foram dadas as condições para que os policiais estivessem lá, sabia-se quem eram as facções que estavam lá,
se sabiam por que os policiais foram mandados dessa forma. Então, Carlão, é verdadeiro. Nós realmente precisamos hoje de investimento policial. Não pode mais atuar por heroísmo. Ele tem que atuar por capacidade. Bom, e esse cenário todo, coronel, é terrível. E ainda mais numa situação atual em que a gente vê que o crime organizado comanda tudo. Você viu hoje. Hoje, uma facção do Comando Vermelho adentrou Nossa Senhora de Fátima, um bairro de Manaus, da zona norte de Manaus. Está aí, está no vídeo. Eu mandei, inclusive, daqui a pouco, eu mandei o vídeo para o Paulo, né? Dizendo agora que é do Comando Vermelho. Valeu, Gelson Carnaúba, que está preso no RDD, lá em Fortaleza. Então hoje quem comanda o tráfico aqui no Amazonas, com esfacelamento da família do Norte, é o Comando Vermelho. Ficou muito forte, não é? Então, se nós estamos sabendo disso, se a Secretaria de Segurança está sabendo disso, por que não estão providências? Quer dizer, hoje foram lá no bairro, tomaram os pontos de venda de droga da outra facção e ficou por isso mesmo. Enquanto isso, temos lá policiais que foram mandados para Nova Olinda, foram um grupo grande, né, para poder exatamente, agora sim, fazer uma coisa planejada, né, a partir de Nova Olinda, estipular grupos para buscarem os infratores. As informações estão muito desencontradas, dizem que já morreu o Bacurau, que era um dos líderes do grupo, e um tal de Maria, mas até agora não se tem essa informação. Mas o que a gente quer, Karime, o que os policiais querem? É que a polícia, ela dê condição para o policial operar. No mínimo, né? E esse crime organizado, ele está no interior também, comandando as fronteiras, é o próprio Comando Vermelho que foi... Olha, eles estão nas rotas fluviais, eles estão nesse processo todo aí. Exatamente. Pra você ter uma ideia, há quantos anos nós não sabemos que há plantação de maconha, por exemplo, em Maués? Há quantos anos nós sabemos que há uma rota Tabatinga, Benjamin Constant, no Alto Solimões? E nós vamos ficar aqui, aí eu fiquei vendo essa brincadeira que fizeram antes de no dia do falecimento dos policiais. Foram inaugurar uma base, a base Arpão, que foi dada pelo governo federal, viu? Quem deu a base Arpão, que é uma base muito boa. O governo federal deu para combater o narcotráfico, foram inaugurar, sabe, um escárnio com as famílias, um escárnio conosco, policiais. Era para ter já mandado essa base para Nova Olinda, que é onde está precisando, não é? Era para pegar a lancha blindada que estava guardada para inaugurar e entregar para a Polícia Militar, para ela mandar seus policiais com lanchas blindadas para enfrentar o crime. Então, eu vejo que está faltando investimento na instituição, está faltando planejamento e está faltando, na verdade, um grande senso de organização. Estamos desorganizados. Acabei de receber uma notícia, eu estou aqui sempre falando com os policiais. O comandante-geral está em Nova Olinda. Claro, deve ter sido o secretário de Segurança. Mas veja, o comandante-geral, na minha visão, tem que estar aqui exatamente para quê? Para dar suporte para as famílias, para remontar uma base de trabalho para a gente enfrentar, porque veja, hoje o Comando Vermelho acaba de invadir o Nossa Senhora de Fátima. Amanhã qual vai ser o bairro? Né? Então, nós não podemos ficar brincando. Coronel, os fatores que o senhor destacou agora, né, que é a inteligência, né, toda essa operação, lembra o projeto The Guardian. Sim. Que era exatamente esse tipo de operação e com esse tipo de logística e de atuação. Isso. Por que não mantiveram esse projeto? É o improviso. Eu tenho uma frase que eu digo: o improviso leva ao fracasso. Estão improvisando a segurança pública. A história de dizer, a gente tem uma frase lá no quartel, quem é militar sabe, NHS, na hora sai. Não! Esse programa foi implantado aqui no Amazonas. Chegou a ser implantado o Guarda, nós começamos, mas o governador, me parece que no primeiro momento ele quis, mas o atual secretário de Segurança não quis, por pura vaidade. E ele já foi exemplo lá em Nova York. Sim, em Medellín. Só para lembrar que é referência, né? No mundo. Exato, foi implantado pelo Rudolph Giuliani, que é o ex-prefeito de Nova York, implantou lá naquela época e diminuiu drasticamente os níveis para você ter uma ideia, caiu, eu tenho esses dados todos. Em Nova York. Em Nova York, a média de homicídios era de 70 a 80, caiu para 12. Em Medellín, era de 150, caiu para 15. O que fez com que Medellín hoje seja uma cidade turística, né? Inclusive ela está no roteiro. Nova York, então, nem se fala. Quando a pandemia e parou. Está parado. Mas assim, o que eu vejo, Karime, é que esse programa, o Guardia, ele trabalhou 4 ferramentas, que é o que o governo tem que trabalhar e que não está trabalhando. A primeira, inteligência. Buscar
coletar informações para que o policial saiba com que ele está lidando. A segunda, tecnologia, dotar o policial de material e equipamento para que ele possa operar no local com o melhor equipamento para que ele possa preservar a sua segurança e possa também ter êxito na missão. A terceira, treinamento. O policial precisa treinar. Imagina, nosso policial está pagando para fazer curso, ele precisa treinar, então o Estado tem que investir. E por último, eu já falei para você, integração. Integrar bancos de dados, integrar as polícias, se comunicar melhor com o Exército, com a Marinha Aeronáutica. Veja que os nossos policiais foram mandados para a morte. Chegaram lá, não sabiam nem quantos tinham e foram recebidos por 15 infratores com espingardas e infelizmente morreram. E a segurança é de responsabilidade do Estado. Claro. E o secretário de Segurança, ele é o gestor maior. É dele a responsabilidade. Então, o que nós esperamos é que a partir dessa ocorrência, Karime, seja feita uma rediscussão. Essas mortes não podem ser em vão e que haja, na verdade, usando essas 4 ferramentas, investimento maciço para que o policial possa sair de casa e possa voltar em segurança. A morte, ela está na nossa carreira? Está. Mas ela não pode ser facilitada por coisas como nós vimos aí. Banal. Ok. Pois é, e realmente como é que o senhor faz uma previsão daqui para os próximos anos sem que haja esse investimento maciço na área da segurança pública? O programa Guardian, ele foi exatamente um start para dizer o seguinte: nós precisamos fazer investimento na segurança pública. Como? Com exatamente exemplos, a gente chama de cases, né? São os cases de sucesso. Ou seja, nós temos um modelo. Nós vamos precisar reinventar a roda? Não. Eu vou me basear no modelo que deu certo e vou investir. Agora, para isso é preciso vontade política, é preciso planejamento e é preciso principalmente iniciativa. Então eu estou agora aqui nesse momento e é bom que a gente pode usar esse canal para pedir para o comandante-geral, Coronel Norte, com o seu alto comando, os coronéis, por favor, se debrucem sobre esse caso, façam relatórios consubstanciados e levem ao governador e ao secretário, porque nós não podemos mais brincar de polícia. Nós temos que ter uma polícia técnica preparada, até porque, vejam, aconteceu isso com 2 policiais altamente especializados. E nós, a sociedade, como ficaremos? Né? Fica então a questão, Coronel. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o Coronel da Reserva da Polícia Militar, Walter Cruz, consultor em segurança pública, gestor de gerenciamento de crises. Muito obrigado. Eu que agradeço e espero estar mais vezes aqui para nós falarmos desse assunto. E quero aqui, de novo, manifestar meu sentimento para as famílias do Sargento Wagner e do Cabo C. Souza. Saibam que isso não ficará em vão. Uma ótima noite, obrigada. Obrigado. 6 horas e 45 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Estou com a segunda, da playlist de hoje. Dominique Fike, compartilhou a nova música e vídeo Chicken Tenders, que é a primeira amostra do álbum de estreia do músico. Então vamos ouvir música com Chicken Tenders. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h49, a segunda da playlist em Dominique Fike, Chicken Tenders. Você curtiu aqui o melhor mix do Brasil. Mix. Agora nós vamos saber a previsão do tempo para amanhã, hein? Amanhã, sexta-feira, hein, Karime Leão? Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 73%. 6h49. Mix. Bom, estamos a pouco mais de 3 meses para as eleições municipais, e dos 41 vereadores da Câmara Municipal de Manaus, 35 vão disputar a reeleição e outros 2 devem ser candidatos a prefeito. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. Dos 41 vereadores da Câmara Municipal de Manaus, 37 disputarão as eleições municipais em 2020. Desse total, 35 confirmaram pré-candidatura à reeleição e 2 deles já se lançaram como pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. São eles os vereadores Chico Preto e Carlos Porta. 2 vereadores aguardam as convenções do partido, outro ainda não comunicou a decisão e apenas um declarou que não é candidato. Com isso,
90% dos vereadores já deram sinal verde que vão às urnas em 2020. Desse total, 85% são candidatos à reeleição. O prazo para o registro de candidatura é até o dia 26 de setembro, após o período de convenções partidárias que vai de 31 de agosto a 16 de setembro. Em razão da pandemia do novo coronavírus, o Congresso Nacional aprovou a PEC para o adiamento das eleições 2020, que este ano será no dia 15 de novembro. E o segundo turno, onde houver para a escolha do prefeito, será no dia 29 de novembro. Nathalie Moraes, para o 18 horas. E o Amazonas tem hoje 2.503.269 eleitores aptos a votarem nas eleições municipais de 15 de novembro deste ano. O número é 7,8% maior que nas eleições de 2016, quando o estado tinha pouco mais de 2.300.000 eleitores. Os números são do Tribunal Superior Eleitoral. E o Amazonas teve, assim, o maior aumento do eleitorado do país. Olha só, em Manaus, o total de eleitores para este ano é de 1.331.613 votantes. Só a título de comparação, enquanto o eleitorado do Amazonas cresceu 7,8%, no Brasil o crescimento foi de apenas 2,6%. O Brasil tem hoje 147.918.483 votantes. E para evitar a propagação do novo coronavírus, a Justiça Eleitoral adotou medidas sanitárias e decidiu excluir o uso da biometria como meio de identificação nas eleições deste ano, já que o eleitor não pode ser higienizado com frequência. Ok, só para lembrarem, a eleição este ano acontece no dia 15 de novembro e onde houver segundo turno, os eleitores voltam às urnas no dia 29, no mesmo mês, no mês de novembro. A posse dos novos eleitos está marcada para o dia 1º de janeiro de 2021. E a campanha das emissoras de rádio e televisão começa no dia 27 de setembro e a partir dessa data, os candidatos também podem pedir votos nas redes sociais. 18 horas. Olha aí a polêmica, né? A polêmica discussão sobre a ausência de deputados do Amazonas na pauta ambiental terminou nesta quarta-feira com a inclusão de 2 nomes da bancada do Estado na chamada Pauta Verde. Pois é, e os parlamentares escolhidos foram Sidney Leite, do PSD, e Bosco Saraiva, do Solidariedade. Além de Sidney Leite e Bosco Saraiva, compõem o grupo Alessandro Molon, do Partido PSB do Rio de Janeiro, Henrico Mizassi, do PV de São Paulo, Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo também, Zé Silva, do Partido Solidariedade de Minas Gerais e Zé Vitor, do PL, também de Minas Gerais. 18 horas. Bom, e a visitação a cemitérios de Manaus está suspensa para o Dia dos Pais, comemorado neste domingo. As visitas nos cemitérios públicos da cidade seguem suspensas como uma das medidas de segurança para combater a Covid-19. E o Dia dos Pais é a terceira data que mais leva pessoas aos cemitérios de Manaus, só perdendo para o movimento do Dia de Finados e Dia das Mães. E pela estimativa da Secretaria de Limpeza de Manaus, mais de 40.000 pessoas visitaram os cemitérios no Dia dos Pais do ano passado. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes sobre esse assunto. Vamos conferir. O acesso aos cemitérios públicos de Manaus no Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, estará restrito ao atendimento de novos sepultamentos e as pessoas que acompanharão o cortejo fúnebre naquele dia. O objetivo é evitar aglomerações seguindo os protocolos de distanciamento social e de saúde por conta dos riscos de contágio da Covid-19, segundo o secretário de Limpeza Urbana de Manaus, Paulo Farias. Estamos num momento um pouco melhor, mas de maneira alguma livres dessa situação de pandemia que nos aflige no momento, e fica aqui o nosso pedido então para que todos mantenham o
cuidado, a proteção e a quarentena. A determinação segue as diretrizes do decreto municipal que regulam a movimentação nos cemitérios, limitando a entrada de pessoas em sepultamentos e respeitando a recomendação de distanciamento social para evitar aglomerações por conta de risco de contágio para o novo coronavírus. Essa medida vale para todos os cemitérios públicos gerenciados pela Prefeitura de Manaus. Desde o dia 11 de abril, os cemitérios estão fechados. A entrada nesses locais é restrita a até 5 pessoas estritamente ligadas a algum tipo de sepultamento que acontece no mesmo dia. O Dia dos Pais é a terceira data que mais leva pessoas aos cemitérios de Manaus, só perdendo para o movimento do Dia dos Finados em 2 de novembro e Dia das Mães. Pela estimativa da CEMUSP, mais de 40 mil pessoas visitaram os espaços de cemitério no Dia dos Pais no ano passado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 56 minutos em Manaus. Você está no melhor mix do Brasil e o programa é 18 horas. A notícia e informação para você de segunda a sexta aqui em 100.7 de 6 até as 7 da noite. Agora nós vamos atualizar os números da Covid no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. Bom, e aqui no estado do Amazonas foram confirmadas mais 18 mortes de Covid-19, 3 ocorridas nas últimas 24 horas e 15 que tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 3.335 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, desta quarta-feira foram registrados 38 sepultamentos, 9 óbitos domiciliares e uma cremação. Nesta edição, o boletim confirma a recuperação de mais 717 amazonenses nas últimas 24 horas, chegando a 88.937 o número de pessoas que passaram pelo período de quarentena, aqueles 14 dias, e se recuperaram da doença. O boletim aponta ainda que, na data, que 12.782 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias e que se encontram internados ou em isolamento domiciliar. Esses foram os números de hoje da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. E no Brasil, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde, o Brasil tem hoje 97.692 mortes confirmadas de Covid-19 e totaliza 2.873.304 casos confirmados de Covid-19 em todo o Brasil nesta quinta-feira. Agora, 6 horas e 58 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, e como já era esperado, a maioria governista na Assembleia do Amazonas arquivou o pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida Filho. Ao longo do processo, demos nossa opinião aqui sobre esse processo. Não dissemos para os deputados aprovarem ou não aprovarem o impeachment, mas deixamos bem claro que era preciso investigar as denúncias apresentadas pelos médicos Mário Viana e Patrícia Sichar. O processo foi simplesmente arquivado com base em um parecer que teve apenas a manifestação dos acusados. O relatório, como disse a oposição, foi uma peça de defesa do governo. Não considerou absolutamente nada da denúncia. A comissão especial sequer chamou os denunciantes para falarem. Tudo de ruim que aconteceu na saúde do Estado nos últimos 18 meses foi simplesmente escondido, jogado para baixo do tapete. Fica para a história esse dia 6 de agosto de 2020. Mas os detalhes dos bastidores de como tudo aconteceu virá à tona com o tempo. E não vão demorar muito para tudo ser escancarado. É o registro de um momento triste, um momento muito triste da história do Amazonas. Que todos possamos aprender e decidir com mais experiência sobre o futuro do Amazonas. 18 horas. Agora sim, Karime, 7 em ponto, finalizamos nesta quinta-feira mais uma edição do 18 horas. Exato, muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até amanhã.
Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7, continue no melhor Mix do Brasil. Amanhã às 6 estamos de volta com você e com mais uma edição do 18 Horas. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.